A História Cultural, Entre Práticas e Representações, Roger Chartier, de Fell, em 1990. Primeiro capítulo. Páginas 29 a 67. História intelectual e história das mentalidades, uma dupla reavaliação. Equacionar os problemas da história intelectual constitui tarefa embaraçosa por múltiplas razões. A primeira prende-se com o próprio vocabulário. Com efeito, em nenhum outro campo da história existe tal especificidade nacional das designações utilizadas e tamanha dificuldade em adaptá-las, ou mais simplesmente em traduzi-las, para uma outra língua e para outro contexto intelectual. Nota 1. As primeiras páginas do artigo de Gilbert, História Intelectual, Inverno de 1971, página 80 a 97. A historiografia americana conhece duas categorias cujas relações se encontram pouco especificadas e têm sido sempre problemáticas. A Intellectual History, surgida com a New History, dos inícios do século, constituída como designação de uma área particular de investigação, com Perry Miller, e a História das Ideias, criada por Lovejoy, para definir uma disciplina que possui o seu objeto próprio, o seu programa e os seus métodos de investigação, o seu lugar institucional, em especial devido ao Journal of History of Ideas, fundado em 1940 por Lovejoy. Mas, nos diferentes países europeus, nenhuma destas duas designações se impôs inteiramente. Na Alemanha, a história do espírito continua a ser dominante. Em Itália, não aparece uma história intelectuale, nem com Cantimore. Em França, a história das ideias praticamente não existe, nem como noção, nem como disciplina. E são, na verdade, historiadores da literatura como Jean Enhart que reivindicaram com dúvidas e de maneira prudente, aliás, o termo. A história intelectual parece ter chegado demasiado tarde para substituir as designações tradicionais. História da filosofia, história literária, história da arte, entre outras. Tendo permanecido sem força para se opor a um novo vocabulário forjado no essencial pelos historiadores dos análises, história das mentalidades, psicologia histórica, história social das ideias, história sociocultural, etc., por outro lado, o termo história das mentalidades é de difícil exportação. Parece ser pouco consistente em outras línguas que não o francês, constituindo-se a fonte de numerosas confusões, o que leva a não traduzir a expressão e a reconhecer assim a irredutível especificidade de uma maneira nacional de pensar essas questões. Às certezas lexicais de outras histórias, econômica, social, política, a história intelectual opõe, portanto, uma dupla incerteza respeitante ao vocabulário que a designa. Cada historiografia nacional possui a sua própria conceitualidade, e em cada uma delas entram em competição diferentes noções mal diferenciadas umas das outras. Mas, por detrás dessas diferentes palavras, haverá semelhanças entre as coisas. Ou, noutros termos, o objeto que elas designam de maneira tão diversa será único e homogêneo? Nada parece menos certo. Refiram-se a título de exemplo duas tentativas taxonômicas para Jean Erhard. A história das ideias cobre três histórias: histórias individualistas dos grandes sistemas do mundo, história dessa realidade coletiva e difusa que é a opinião, história estrutural das formas de pensamento e da sensibilidade. Nota 2. Erhard, História das Ideias e História Literária, em Problemas e Métodos da História Literária, 1972, publicado na Sociedade de História Literária da França, Paris, Colin, 1974, páginas 68 a 80. Para Robert Danton, a história intelectual compreende a história das ideias, o estudo do pensamento sistemático, geralmente por tentativas filosóficas. A história intelectual propriamente dita, o estudo do pensamento informal, das vagas de opinião e das dinâmicas de alfabetização,
a história social das ideias, o estudo das ideologias e da difusão de ideias, e a história cultural, o estudo no sentido antropológico, incluindo visões do mundo e mentalidades coletivas. Nota 3, em inglês no original, The Story of Ideas, sob direção de M. Kammer, Cornell University Press, 1980, página 337. Num vocabulário diferente, essas definições designam no fundo a mesma coisa. O campo da história dita intelectual cobre de fato o conjunto das formas de pensamento e o seu objeto não é a partida, mas mais preciso do que o da história social ou econômica. Para além das designações e das definições, importam acima de tudo as maneiras como, em dado momento, os historiadores delimitam esse território imenso e indeciso e tratam das unidades de observação assim constituídas, situadas no meio de oposições intelectuais e ao mesmo tempo instrucionais. Essas diversas maneiras determinam cada um o seu objeto, a sua utensilagem conceitual e sua metodologia. No entanto, cada uma é portadora explicitamente ou não de uma representação da totalidade do campo histórico, do lugar que pretende aí ocupar e do deixado ou repousado ou recusado a outras. A incerteza e a dispersão dos vocabulários de designação remetem sem sombra de dúvida para essas lutas intradisciplinares ou interdisciplinares cuja configuração são próprias de cada campo de forças intelectuais e onde o que está em jogo é uma posição de hegemonia, que é, antes de mais, a hegemonia de um léxico. São, pois, algumas das oposições que moldaram e dividiram de maneira original a história intelectual francesa de que pretendemos aqui expor, fazendo-a na consciência de uma dupla limitação. Por um lado, por falta de investigação sobre outras matérias, não poderemos reconstituir inteiramente os desafios institucionais ou políticos subjacentes aos confrontos metodológicos. Por outro, devido à nossa posição pessoal, privilegiaremos forçosamente certos debates, em especial os desenrolados em torno dos análises de 1930 aos nossos dias, desequilibrando talvez assim o quadro do conjunto. Os principais análises e a história intelectual. No século XX, a trajetória intelectual em França, num duplo sentido das suas mutações temáticas ou metodológicas e da mudança das suas posições no campo disciplinar da história, foi em grande medida comandada por um discurso que lhe era exterior, o sustentado por historiadores que, no período que mediou entre as duas guerras mundiais, formularam uma outra maneira de escrever a história. É, portanto, necessário partir daí e tentar compreender como os análises dos primeiros e em primeiro plano, Lucien Febvre e Marc Bloch pensaram o que devia ser a história intelectual. O fato tem importância não por uma qualquer celebração introspectiva, mas porque essa abordagem da história das ideias se tornou gradualmente dominante para os historiadores na própria medida em que a comunidade de historiadores designada, sem dúvida abusivamente, por uma escola, ou escola dos análises, se tornava dominante de início intelectualmente nos anos 30, depois institucionalmente após 1945. Nota 4, Revel, os análises, continuações e continuidades e descontinuidades, Inverno e Primavera de 1978, páginas 9 e 18, e História das Ciências Sociais, o Pragmatismo dos Análises, 1979, páginas 1360 a 1376. Para Febvre, pensar a história intelectual é, antes de mais nada, reagir perante os escritos que, na sua época, delas se reclamam. Sob esse ponto de vista, a continuidade é grande entre as primeiras críticas publicadas na Revue de Síntese Histórica de Henri Bert, antes de 1914, e as que escreve para os análises durante e após a Segunda Guerra Mundial. Citem-se, por exemplo, as duas longas recensões que consagra na revista de Bert, em 1907, o livro de Delarue sobre Boudet e, em 1909, a de Droz sobre Proudhon. Encontram-se aí formuladas duas interrogações que iriam fornecer os próprios fundamentos de seus grandes livros, Luther, em 1929, e Rabelais, em 1942. Antes de mais, poderão reduzir-se às categorias tradicionais utilizadas pela história das ideias, renascimento, humanismo, reforma
Os pensamentos, por vezes contraditórios, frequentemente complexos e, em todo caso, móveis de um homem ou de um meio. As designações retrospectivas e classificativas são portadoras de contrassensos e traem a antiga vivência psicológica e intelectual. Assim, por exemplo, ao designar pelo nome de reforma nesse início do século XVI, o esforço de renovação religiosa de renascimento cristão de um Lefebvre e dos seus discípulos, não estaremos já a falsear ou, ao interpretá-la, a realidade psicológica de então? Nota 5. Febvre, Gallimard, Ideias Originais Humanistas Franceses, Serpent, 1962, página 708. Desembaraçando-se das etiquetas que, pretendendo identificar os pensamentos antigos, os mascara na realidade, a tarefa dos historiadores do movimento intelectual, como escreve Febvre, é, acima de tudo, encontrar a originalidade irredutível a qualquer definição a priori de cada sistema de pensamento na sua complexidade e nas suas mudanças. O esforço para pensar a relação das ideias ou das ideologias e a da realidade social através das categorias, que não as da influência ou do determinismo, é a segunda preocupação expressa por Febvre, já antes de 1914. Dela é testemunho este texto de 1909 acerca do proudhonismo. Não existem, no sentido próprio do termo, teorias criadoras, porque desde o momento em que uma ideia, por muito fragmentária que seja, se realizou no domínio dos fatos, da maneira mais imperfeita que se queira, não é a ideia que conta a partir de então, é a instituição colocada no seu lugar, no seu tempo, incorporando uma rede complicada e móvel de fatos sociais que produzem e sofrem regularmente mil ações diversas e mil reações. Ainda que os processos de encarnação das ideias sejam indubitavelmente mais complexos do que Febvre deixa aqui supor, o fato é que ele afirma claramente a sua vontade de romper com toda uma tradição de história intelectual, figura invertida de um marxismo simplificado, que deduzia de alguns pensamentos voluntaristas o conjunto dos processos de transformação social. Nota 6. Uma questão diferente, Proudhon, 1909 a 1914, RSH, 1909, texto retomado por uma história, citação, página 785. Para Febvre, o social não poderia de modo algum dissolver-se nas ideologias que têm por objetivo moldá-lo. Ao estabelecer assim, nesses textos de juventude, um duplo distanciamento, por um lado, entre as antigas maneiras de pensar e as noções, em regra bastante pobres, nas quais os historiadores pretendiam catalogá-las, e por outro, entre esses pensamentos antigos e o terreno social em que se inscreviam, Lucien Febvre indica o caminho a seguir para uma análise histórica que tomaria por modelo as descrições dos fatos de mentalidades tais como constituíam então os sociólogos durkheimianos ou os etnólogos que trabalhavam na esteira de Lévi-Brun. 40 anos mais tarde, o tom tornou-se mais crítico e mais mordaz contra uma história das ideias que Febvre aprende como imobilizada nas suas abstrações. Em 1938, maltrata assim os historiadores da filosofia. De acordo, ou de todos os trabalhadores que utilizam precisado ou não por algum epíteto, o qualificativo genérico de historiadores não há quem, aos nossos olhos, justifique sê-lo por qualquer meio, salvo muitas vezes aqueles que, ao esforçarem-se por pensar por sua própria conta, sistemas, às vezes velhos de vários séculos, sem a menor preocupação em assinalar a sua relação com outras manifestações da época que os viu nascer, se encontram a fazer precisamente o contrário do exigido por um método de historiadores. E que, perante essas sequências de conceitos saídos de inteligências desencarnadas e que vivem depois a sua própria vida, fora do tempo e do espaço, entrelaçam-se estranhas cadeias de anéis simultaneamente reais e fechados. Nota 7. A História e a Noite, Lisboa, Presença, 1977. História dos Análises, Econômica e Social. Contra a história intelectual da época, a crítica é, portanto, dupla, porque isola as ideias ou os sistemas de pensamento das condições que permitiriam
ou que permitiram a sua produção, porque os separa radicalmente das formas da vida social, essa história desencarnada institui um universo de abstrações onde o pensamento surge como não tendo limites, já que sem quaisquer dependências, ao fazer a apreciação crítica com admiração do livro de Etienne Gilson, La Philosophie ou Moyen Âge, Febvre retoma, em 1948, essa ideia para ele central. Não se trata de subestimar o papel das ideias na história, e ainda menos de o subordinar à ação dos interesses. Trata-se de mostrar que uma catedral gótica, o mercado central de Ypres, e uma dessas grandes catedrais de ideias, como as que Etienne Gilson nos descreve no seu livro, são filhos de um mesmo tempo, irmãos criados no mesmo lar. Nota 8. Descrições sociais, ou descrições de sociedade. Análise, 1948, texto retomado em Combates por uma História, citação, página 288. Sem a explicar nem a teorizar, Febvre sugere aqui uma leitura que postula para uma dada época a existência de estruturas de pensamento. O termo não é usado por Febvre, comandadas elas próprias pelas evoluções socioeconômicas que organizam as construções intelectuais com as produções artísticas, as práticas coletivas com os pensamentos filosóficos. Arquitetura e escolástica. O próprio tom da observação de Febvre convida a uma aproximação ao livro seu contemporâneo de Erwin Panofsky, Gothic Architecture and Scholastic, objeto de uma série de conferências em 1948 e publicado em 1951. Nota 9. Panofsky, Arquitetura Gótica e Pensamento Social, precedido de L'Aube-sur-Suger, de Saint-Denis, tradução e prefácio de Bourdieu, Paris, 1967. Ambos, de modo paralelo e muito provavelmente sem influência recíproca, tentam na mesma altura dotar-se dos meios intelectuais que permitiam pensar esse espírito do tempo, esse Zeitgeist, que por meio do fundamento, ou que, por exemplo, fundamenta todo o percurso de Burckhardt, mas que para Panofsky, como para Febvre, mais do que aquilo que explica, é justamente aquilo que é necessário explicar. Assim sendo, e cada um, à sua maneira, tomam as suas distâncias relativamente às noções que até então sustentavam implicitamente todos os trabalhos de história intelectual, a saber, primeiro, o postulado de uma relação consciente e transparente entre as intenções dos produtores intelectuais e seus produtos. Segundo, a atribuição da criação intelectual ou estética unicamente à capacidade de invenção individual, logo à sua liberdade, ideia em que se baseia a própria lógica, tão cara a certa história das ideias, da procura do precursor. Terceiro, a explicação das concordâncias detectadas entre as várias produções intelectuais ou artísticas de um período, quer pelo jogo dos empréstimos e das influências, outras palavras mestras da história intelectual, quer pelo remeter para um espírito do tempo, conjunto complexo de traços filosóficos, psicológicos e estéticos. Pensar de outra forma, estas várias relações entre a obra e o seu criador, entre a obra e o seu tempo, entre as diferentes obras da mesma época, exigia que se forjassem novos conceitos. Para Panofsky, o de hábitos mentais, ou hábitos, e o de força criadora de hábitos, habit forming force, para Febvre, e de utensilagem mental. Em ambos os casos, devido a essas novas noções, ganhava-se uma distância relativamente aos processos habituais da história intelectual, e por isso o seu próprio objeto encontrava-se deslocado. No seu Rabelais, publicado em 1942, Febvre não define a utensilagem mental, mas caracteriza-a do seguinte modo: a cada civilização a sua utensilagem mental, mais ainda a cada época de uma mesma civilização, a cada progresso, quer de técnicas, quer de ciências, que a caracteriza, uma utensilagem renovada, um pouco mais desenvolvidas para certas utilizações, um pouco menos para outras, uma utensilagem mental que essa civilização, que essa época não está segura da capacidade de transmitir integralmente às civilizações as épocas que lhe vão suceder, podendo conhecer mutilações, retrocessos, deformações importantes, ou, pelo contrário, progressos, enriquecimentos, novas complicações. A utensilagem vale pela civilização que soube forjá-la, vale pela época que a utiliza,
não vale pela eternidade, nem pela humanidade, nem sequer pelo curso restrito de uma evolução interna de uma civilização. Nota 10, Lefebvre, os problemas de l'Écroyance, Rabelais, 1942, reedição Paris, Albi, Michel, Evolução da Humanidade, 1968, páginas 141 a 142. O que equivalia a afirmar três coisas. Em primeiro lugar, na sequência de Lévi-Brou, de La Mentalité Primitive, 1922, em que as categorias do pensamento não são de modo algum universais e, por isso, estão longe de ser redutíveis às utilidades pelo homem do século XX. Seguidamente, que as maneiras de pensar dependem, acima de tudo, dos instrumentos materiais, as técnicas ou conceituais, as ciências, que as tornam possíveis. E, por fim, contra um evolucionismo ingênuo, que não existe um progresso contínuo e necessário, definido como uma passagem do simples ao complexo, na sucessão das diferentes utensilagens mentais. Para compreender o que para Lefebvre designa a própria noção de utensilagem mental, pode ser invocado dois textos. Por um lado, o tomo primeiro da Enciclopédia Francesa, publicado em 1937, com o título Utensilagem Mental, Pensamento, Linguagem e Matemática. Por outro, o segundo livro da segunda parte de Rabelais, o que define nessas páginas a utensilagem mental é o estado da língua, no seu lexo e na sua sintaxe. Os utensílios e a linguagem científica disponíveis e também esse suporte sensível do pensamento que é o sistema das percepções, cuja economia variável comanda a estrutura da afetividade. Tão próximos de nós na aparência, os contemporâneos de Rabelais estão já bem longe por todas as suas pertenças intelectuais, e a sua própria estrutura não era a nossa. O sublinhado é nosso. Numa dada época, o cruzamento desses vários suportes linguísticos conceituais afetivos dirige-se às maneiras de pensar e de sentir, que delineiam configurações intelectuais específicas, por exemplo, sobre os limites entre o possível e o impossível, ou sobre as fronteiras entre o natural e o sobrenatural. Nota 11. Ibidem, página 394. A tarefa primeira do historiador como do etnólogo é, portanto, reencontrar essas representações antigas na sua irredutível especificidade, isto é, sem as envolver em categorias anacrônicas, nem as medir pelos padrões da utensilagem mental do século XX, entendida implicitamente como resultado necessário de um progresso contínuo. Aí, mais uma vez, Lefebvre encontra Lévi-Brou. Para nós, por de sobreaviso contra uma leitura errônea dos pensamentos antigos. A prova é a semelhança entre a introdução de La Mentalité Primitive, em vez de nos substituirmos em imaginação aos primitivos que estudamos e de os fazermos pensar como nós pensaríamos se estivéssemos no seu lugar, o que só pode conduzir a hipóteses, quanto muito verossímeis e quase sempre falsas. Esforcemo-nos, pelo contrário, por nos pormos em guarda contra os nossos próprios hábitos mentais e tratarmos de descobrir os dos primitivos, através da análise das suas representações coletivas e das suas ligações entre essas representações. Nota 12, Lévi-Brou, 1922, reedição Paris, Redes, 1976, página 41. E as primeiras páginas de um livro publicado por Lefebvre, em 1944, Amor Sagrado, Amor Profano, a esses antepassados emprestar candidamente conhecimentos de fato e, portanto, materiais de ideias, que todos possuímos, mas que para os mais sábios entre eles era impossível obter. Imitar tantos bons missionários que em tempos regressam maravilhados das ilhas, pois todos os seus selvagens que tinham encontrado acreditavam em Deus. Mas um pequeno passo e tornar-se-iam autênticos cristãos. Mais um pequeno passo e tornar-se-iam autênticos cristãos. Dotamos os contemporâneos do Papa Leão com uma generosidade imensa das concepções do universo e da vida que a nossa ciência para nós forjou e cujo teor é tal que nenhum dos seus elementos, ou quase, habitou alguma vez o espírito de um homem da Renascença. Porém, contam-se pelos dedos os historiadores, e refiro-me aos de maior envergadura, que recuam perante tal deformação do passado, tal mutilação de pessoas humanas na sua evolução. E isto, sem dúvida, por não terem posto a si próprios a questão que colocamos acima, a questão da inteligibilidade.
Na verdade, um homem do século XVI deve ser inteligível não relativamente a nós, mas aos seus próprios contemporâneos. Nota 13. Febvre, Amor Sagrado, Amor Profano, 1944, Paris, Gallimard, Ideias, 1971, página 10. Todavia, a noção de utensilagem mental, tal como é utilizada por Febvre, apresenta um certo número de diferenças em relação aos conceitos, ainda que próximos, aplicados na mesma altura por Panofsky. Antes de mais, a própria palavra utensilagem ou a expressão utensílios mentais, às vezes empregue por Febvre, que sugere a existência quase objetivada de uma panóplia de instrumentos intelectuais, palavras, símbolos e conceitos, etc., a disposição do pensamento contrasta com a maneira como Panofsky define o hábito mental, conjunto de esquemas inconscientes, de princípios interiorizados, que dão à sua unidade as maneiras de pensar de uma época, qualquer que seja o objeto pensado. Nos séculos XII e XIII, por exemplo, são os princípios de clarificação e de conciliação dos contrários que constituem um modus operandi escolástico cujo campo de aplicação não se limita à construção teológica. Deste primeiro afastamento decorre um segundo. Com Febvre, a utensilagem mental que podia manipular os homens de uma época é pensada como um determinado estoque de materiais de ideias para remontar a sua expressão. Desde logo, o que diferencia as mentalidades dos grupos sociais é, acima de tudo, o uso mais ou menos alargado que eles fazem dos utensílios disponíveis ou mais conhecedores. Os mais conhecedores aplicarão a quase totalidade das palavras ou dos conceitos existentes. Os mais desprovidos só utilizarão uma língua ou uma ínfima parte da utensilagem mental de sua época, limitando assim, comparativamente aos seus próprios contemporâneos, o que lhes é possível pensar. Com Panofsky, a teórica é outra, e, paradoxalmente, mais social. Para ele, com efeito, os hábitos mentais remetem para suas condições de inculcação, portanto, para as forças criadoras de hábitos. Por exemplo, a instituição escolar nas suas diferentes modalidades próprias de cada grupo. É-lhes, então, possível compreender na unidade de sua produção as homologias de estruturas existentes entre vários produtos intelectuais de um dado meio, e também pensar os distanciamentos entre os grupos como diferenças entre sistemas de percepção e de apreciação, remetendo eles próprios para as diferenças nos modos de formação. É de uma concepção deste tipo que se aproxima Marc Bloch, quando, no capítulo de la Société Féodale, intitulado Fações de sentir et de penser, hierarquiza níveis de língua e universos culturais em função das condições de formação intelectual. Nota 14, Marc Bloch, La Société Féodale, 1939, edição Paris, Albin Michel, La Evolution da Humanidade, 1968, páginas 115 a 128. Falta aqui, no entanto, como em Febvre, a análise central em Panofsky dos mecanismos através dos quais categorias de pensamentos fundamentais se tornam, num dado grupo de agentes sociais, esquemas interiorizados e não algo que sobre estrutura todos os pensamentos ou ações particulares. Apesar desta limitação de natureza teórica, é bem claro que a posição dos historiadores da primeira geração dos análises pensou fortemente na evolução da história intelectual francesa. Ela fez deslocar com efeito o próprio conjunto de questões doravante. O que importa compreender não são já as audácias do passado, mas muito mais os limites do pensável. Há uma história intelectual das inteligências sem rédeas e das ideias sem suporte. Opõe-se uma história das representações coletivas, das utensilagens e das categorias intelectuais disponíveis e partilhadas em determinada época. Para Lucien Febvre, é um projeto assim que fundamenta o primado atribuído ao estudo biográfico. Lutero, em 1928, Rabelais e de Perrier, em 1942, Margarida de Navarre, em 1944, outros tantos casos estudados com vista a detectar como, para os homens do século XVI, se organizavam a percepção e a representação do mundo, como se definiam os limites do que era possível então pensar, como se construíam as relações próprias da época entre religião, ciência e moral. Deste modo, o indivíduo, e devolvido à sua época, já que quem quer que seja, não pode subtrair-se às determinações que regulam as maneiras de pensar e de agir de seus contemporâneos. A biografia intelectual, à maneira de Febvre, é de fato a história da sociedade, atendendo a que se situa os seus heróis simultaneamente como testemunhas e produtores ou produtos dos condicionamentos coletivos que limitam a livre invenção individual,
Estava assim aberta a via, uma vez abandonado o gosto particular de Febvre pela bibliografia, há uma história dos sistemas de crenças, de valores e de representações próprios de cada época, ou de um grupo, designada na história francesa pela expressão tanto mais globalizante quanto o seu conteúdo nacional permanece fluido, de história das mentalidades. É o que vamos examinar em seguida. História das mentalidades, história das ideias. A partir dos anos 60, a noção mentalidade impõe-se na historiografia francesa para qualificar uma história que não escolhe como objeto nem as ideias nem os fundamentos socioeconômicos das sociedades. Mais exercida do que teorizada, essa história das mentalidades à francesa assenta num certo número de concepções mais ou menos comuns aos seus participantes ou praticantes. Nota 15. Verduby, Paris Gallimard, 1961, páginas 937 e 966. Mandrou, volume 8, 1968, páginas 436 a 438. Duby, 1970, edições Paris, 1974. Legoff, Gallimard, 1974, tomo 3, páginas 76 a 94. Yarrier, Paris, Retz, 1978, páginas 402 e 423 e páginas 448 a 452. Antes de mais, a definição da palavra a mentalidade de um indivíduo, mesmo que se trate de um grande homem, justamente o que ele tem de comum com os outros homens do seu tempo, ou então o nível da história das mentalidades, é o do cotidiano e do automático. É aquilo que escapa aos sujeitos individuais da história porque, revelador do conteúdo impessoal do seu pensamento, ambas as definições de J. Legoff, é assim constituído como objeto histórico fundamental, algo que é exatamente o contrário do objeto da história intelectual clássica, a ideia, construção consciente de um espírito individual que opõe-se ao passo a passo à mentalidade sempre coletiva que rege as representações e juízos dos sujeitos sociais sem que estes o saibam. A relação entre a consciência e o pensamento é colocada de uma forma nova, próxima da dos sociólogos da tradição durkheimiana, pondo em relevo os esquemas, os conteúdos de pensamento que, embora enunciados sobre o modo individual, são de fato os condicionantes ou os condicionamentos não conscientes interiorizados que fazem com que um grupo ou uma sociedade partilhe, sem que seja necessário explicitá-lo, um sistema de representações e um sistema de valores. Outro ponto, de acordo com a concepção alargada do campo coberto pela noção de mentalidade, a qual engloba, como escreve Mandrou, o que é concebido e sentido, o campo da inteligência e do afetivo. Daí a atenção prestada às categorias psicológicas, tanto como, e, mais sem dúvida, às categorias intelectuais e, portanto, um distanciamento suplementar entre uma história das mentalidades assim identificada com a psicologia histórica e a história intelectual na sua definição tradicional. Muito presente em Febvre, leitor atento de Blondel, e Vallon, e dos seus sucessores, o livro de Mandrou, Introdução à França Moderna, 1500-1640, publicado em 1961, não tem por subtítulo Ensaios de Psicologia Histórica. Essa identificação é a base da própria obra de Meyerson, cuja importância foi capital para a transformação da área de estudos gregos. Nota 16. Com seus 3 artigos, Métodos e Soluções Práticas, Análise, 1931, 38, 41, páginas 201 a 238. Assim, para além do projeto de reconstituição dos sentimentos e das sensibilidades próprios aos homens de cada época, que é, em traços gerais, o projeto de Febvre, são as categorias psicológicas essenciais, as que funcionam na construção do tempo e do espaço, na produção do imaginário, na percepção coletiva das atividades humanas, que são postas no centro da observação e apreendidas no que tem de diferente consoante as épocas históricas. Refira-se, por exemplo, à noção
de pessoal, tal como aborda Vernant, no segmento de Meyerson. Nota 17, Meyerson, Paris, 1948. Não existe e não pode existir uma pessoa modelo exterior ao curso da história humana, com as suas vicissitudes, as suas variedades, conforme os lugares, as suas transformações, conforme o tempo. A investigação não tem, portanto, de estabelecer se a pessoa na Grécia é ou não é, mas de procurar o que é a pessoa grega antiga, no que é que ela difere, na multiplicidade de seus traços, da pessoa dos nossos dias. Nota 18. Vernant, 1965, página 13 a 14. É a partir de uma posição intelectual semelhante que Dupont propunha em 1960 ao Congresso Internacional de Ciências Históricas, realizado em Estocolmo, a constituição da história da psicologia afetiva como disciplina particular da área das ciências humanas, atribuindo-lhe a máxima extensão, tendo em conta que cobria a história dos valores, das mentalidades, das formas dos símbolos e dos mitos. Nota 19, Dupont, Problemas dos Métodos, 1961, página 3 a 11. E, de fato, através dessa definição da psicologia afetiva, era uma reformulação total da história das ideias que era sugerida. Um dos objetos maiores da história da psicologia coletiva é constituído pelas ideias-forças e pelos conceitos essenciais que habitam o mental coletivo. O termo é de Dupont. Dos homens de uma época. As ideias, apreendidas por meio da circulação das palavras que as desligam ou que as designam, situadas nos seus enraizamentos sociais, pensadas na sua carga afetiva e emocional, tanto quanto no seu conteúdo intelectual, tornam-se assim, tal como os mitos ou os complexos de valores, umas dessas forças coletivas pelas quais os homens vivem o seu tempo, e, portanto, uma das componentes da psique coletiva, de uma civilização. Há aí como que um culminar da tradição dos análises, na caracterização fundamentalmente psicológica da mentalidade coletiva e, simultaneamente, na redefinição do que deve ser a história das ideias, reposta numa exploração de conjunto do mental coletivo. Finalmente, resulta claro que a história das mentalidades considera como parte da história sociocultural, tendo por objeto o coletivo, o automático, o repetitivo, pode e deve tornar-se contável. A história da psicologia coletiva necessita de séries, se não exaustivas, pelo menos na maior extensão possível. Nota 20, Ibidem, página 8. Vê-se deste modo o que ela deve à história das economias e das sociedades que, no horizonte da grande crise dos anos 30 e, em seguida, no período imediatamente posterior à guerra, constitui o setor pesado pelo número dos levantamentos e pelos êxitos de alguns empreendimentos de investigações históricas em França. Quando, nos anos 60, a história intelectual emerge como o domínio mais frequentado e mais inovador da história, falo retomando para as transpor as problemáticas e as metodologias que asseguraram o sucesso da história socioeconômica. O projeto é simples, claramente enunciado a posteriori por Chaunot. O problema consiste em levar verdadeiramente o terceiro nível, a saber, o afetivo e o mental, a beneficiar-se das técnicas de uma estatística regressiva e beneficiar, portanto, da análise matemática das séries e da dupla interrogação do documento, em primeiro lugar por si mesmo, seguidamente em relação à sua posição no seio da série homogênea, na qual a informação de base é integrada e colocada. Trata-se de uma adaptação tão completa quanto possível dos métodos aperfeiçoados desde há vários anos pelos historiadores da economia, seguido pelos da quantidade social. Nota 21, Chaunot, 1973, tomo 2, páginas 105 a 125. Deste primeiro atributo à série, logo a escolha é ao tratamento de dados homogêneos repetidos e comparáveis a intervalos regulares e dependem de vários corolários e, antes de mais, do privilégio dado a conjuntos documentais massivos e sua maioria socialmente representativos e que permitem, para um longo período, traçar os contornos de dados múltiplos. Daí a releitura e o reemprego de fontes classicamente utilizadas em história social, por exemplo, os arquivos notariais. Daí também a invenção de novas fontes próprias para restituir as maneiras de pensar ou de sentir. Para tal, ou para lá da semelhança metodológica, esta história serial do terceiro nível, para retomar a expressão que adiante discutiremos, de Chaunot, partilha com a das economias e das sociedades uma dupla problemática. A primeira é a das durações, como articular com efeito o tempo longo das mentalidades, que, na sua maioria, são pouco móveis e pouco plásticas.
com o tempo curto de bruscos abandonos ou de transferências coletivas de crença e de sensibilidade. A questão colocada, por exemplo, a propósito das descristianização da França entre 1760 e 1800, reproduz a interrogação central de La Méditerrânée. Como pensar a hierarquização e a articulação e a imbricação das diferentes durações, tempo curto, conjuntura e longa duração, dos fenômenos históricos. Nota 22. Brudel, O Mediterrâneo. Paris, Colin, 1966, páginas 16 a 17. E História das Ciências Sociais, 1959. Flammarion, 1969, página 41 a 83. A segunda herança problemática que coube à história cultural tem a ver com a maneira de conhecer as relações entre os grupos sociais e os níveis culturais. Na fidelidade à obra de Labrousse e da Escola Francesa da História Social, as divisões utilizadas para classificar os fatos de mentalidade são sempre as que resultam de uma análise social que hierarquiza os níveis de fortuna, distingue os tipos proventos, classifica as profissões. É a partir dessa grelha social e profissional, dada de antemão, que pode operar-se a reconstituição dos diferentes sistemas de pensamento e de comportamentos culturais. Daí uma adequação necessária entre a partilha intelectual ou cultural e as fronteiras sociais, seja a que separa o povo e os notáveis, os dominados e os dominantes, ou os que fragmenta a escala social. Este primado quase tirânico do social, que define previamente distanciamentos culturais que depois só falta caracterizar, é o sinal mais nítido dessa dependência da história cultural relativamente à história social que marca a historiografia francesa do pós-guerra. Pode, de resto, assinalar-se que essa dependência não existe em Febvre ou em Bloch, mais sensíveis que eram as categorias partilhadas por todos os homens de uma época, quer as diferentes utilizações dos equipamentos intelectuais disponíveis. É sobre estes fundamentos metodológicos afirmados ou inconscientes que a história das mentalidades se desenvolveu na historiografia francesa desde há uma quinzena de anos. Ela respondia bem melhor do que a história intelectual às novas tomadas de consciência dos historiadores franceses. Entre estas formas de tomada de consciência, consideremos as três mais importantes. Antes de mais, a consciência de um equilíbrio novo entre a história e as ciências sociais, contestada na sua primazia intelectual e institucional, a história francesa reagiu anexando a si os terrenos e as questões das disciplinas vizinhas, antropologia e sociologia, que punham em causa o seu domínio. A atenção desviou-se, portanto, para novos objetos, os pensamentos e os gestos coletivos perante a vida e a morte, as crenças e rituais, os modelos educativos, etc. Até então próprios da investigação etnológica e para novas questões, em grande medida estranhas à história social ocupada antes demais com a hierarquização dos grupos constitutivos de uma sociedade, tomada de consciência também de que as diferenciações sociais não podem ser pensadas apenas em termos de fortuna ou de dignidade, mas que são produzidas ou traduzidas pelos distanciamentos culturais. A partilha desigual das competências culturais, por exemplo, ler e escrever, dos bens culturais, por exemplo, o livro, das práticas culturais, das atitudes face à vida e das atitudes face à morte, tornou-se assim o objeto central de múltiplas investigações conduzidas de acordo com processos de quantificação e tendo em vista dar outro conteúdo à hierarquização social, sem a pôr em causa. Finalmente, uma outra tomada de consciência coletiva reconheceu que para abordar esses domínios novos as metodologias clássicas não eram suficientes. Daí, como vimos, o recurso à análise serial, onde as fórmulas testamentárias, os motivos iconográficos e os conteúdos impressos substituíram o preço do trigo. Daí o trabalho sobre a ou as linguagens, da lexicometria à semântica histórica, da descrição dos campos semânticos à análise dos enunciados. Nota 23. Conforme Robin, História e Linguística, Paris, Colin, 1973. Assim, porque transpunha percursos e problemas que eram os da história socioeconômica, o que significava uma deslocação do conjunto das questões históricas à história das mentalidades, parte ou todo da história sociocultural. Pôde ocupar o primeiro plano da cena intelectual e parecer, como sugeria implicitamente Dupont, reformular e, portanto, desqualificar a antiga maneira de fazer história ou de fazer a história das ideias.
Mas essa formulação foi também levada a cabo no interior do campo da história intelectual, tendo aí conduzido a posições completamente contraditórias em relação às dos historiadores das mentalidades. A obra capital, de resto, bem acolhida pelos análises, é, neste caso, a de Goodman, nota 24. Goodman, Estudos da Visão Trágica, 1957, página 305 a 313. No ponto de partida, há uma mesma distância face às modalidades tradicionais, biográficas e positivista, da história das ideias que sustenta o seu projeto, tal como em Febvre e na história das mentalidades, trata-se antes de mais de pensar a articulação entre o pensamento e o social. Tomado de empréstimo a Lukács, o conceito de visão do mundo é um instrumento que possibilita tal captação, definido como um conjunto de aspirações, de sentimentos e de ideias que reúne os membros de um mesmo grupo, de uma classe social, na maioria das vezes, e os opõe a outros grupos. Ele permite uma tripla operação: atribuir um significado e uma posição social aos termos literários e filosóficos, compreender o parentesco existente entre obras de forma e naturezas opostas, discriminar no interior de uma obra individual os textos essenciais. O adjetivo é de Goodman, constituído como um todo coerente com o qual cada obra singular deve ser relacionada. Para Goodman, o conceito de visão do mundo reúne simultaneamente as funções que são as da utensilagem mental para Febvre e de hábitos para Panofsky e Bourdieu. O de Cash dava uma aplicação discutível, mas exemplar, dessas propostas, constituindo o pensamento de Pascal em 9 tragédias de Racine, de Andrômeda a Athalie, como o corpus, que exprimia com maior coerência uma visão trágica do mundo, identificada com o jansenismo, relacionando essa consciência coletiva com um grupo particular, o dos oficiais de toga despojados do seu poder, logo do seu poderio social, enquanto da construção do Estado absolutista. Qualquer que seja a validade histórica de tal análise, ela era portadora de uma ideia essencial inteiramente oposta à dos postulados da história das mentalidades, concretamente o de que são os grandes escritores e filósofos que afirmam com maior grau de coerência, através das suas obras essenciais, a consciência do grupo social de que fazem parte. São eles que atingem o máximo da consciência possível do grupo social que exprimem. Daí o primado atribuído aos textos maiores, definidos de uma nova maneira pela sua adequação a uma visão do mundo, e o seu corolário, a suspeita ou mesmo a recusa relativamente às abordagens quantitativas na área da história cultural, muito antes das desconfianças atuais, apoiadas numa concepção antropológica da cultura e na tradição de história intelectual à maneira de Goodman, que apareceram os primeiros avisos de alerta contra as ilusões da quantificação. Uma história sociológica da literatura deve privilegiar o estudo dos grandes textos, escreveu Jean Erard. Nota 26, Erard, artigo citação supra, número 2, página 79. O que equivale a dizer, por um lado, que é na singularidade desses textos que se dão a conhecer a maneira mais clara e mais completa das ideias partilhadas. Por outro lado, que as contagens das palavras, dos títulos, dos motivos, das representações coletivas são, no sentido próprio do termo, insignificantes, isto é, incapazes de restituir os significados complexos, conflituais e contraditórios dos pensamentos coletivos. A recolha contável do superficial, do banal, do rotineiro não é representativa, e a consciência coletiva do grupo, que é inconsciência coletiva para a maioria, é dada a ler unicamente através do trabalho imaginativo ou conceitual de alguns autores que a levam ao seu mais alto grau de consciência e de transparência. O debate aqui estabelecido atinge mesmo a definição da história intelectual e, portanto, a reconstituição do seu objeto próprio. Em 1960, Dupont argumenta do seguinte modo contra a história das ideias. A história das ideias, a permanecer mal diferenciada e capaz de receber um pouco como uma grande arrecadação tudo aquilo com que a história tradicional pouco se ocupava, inclina-se demasiado para as intelectualidades puras, a vida abstrata da ideia, frequentemente isolada dos meios sociais que se enraiza e que a exprimem de maneiras diversas. O que importa tanto quanto a ideia, e talvez mais, é a encarnação da ideia, os seus significados, o uso que dela se faz. Nota 27, Dupont, citação supra, número 19.
Daí a proposta de uma história social das ideias tomando por objeto o enraizamento e a circulação. Num texto 10 anos posterior, Venturi recusa a pertinência de tal projeto que para ele carece do essencial. O risco da história social do iluminismo, tal como a vemos hoje, sobretudo em França, é o de estudar as ideias quando já se tornaram estruturas mentais, sem nunca captar um movimento criativo e ativo no qual se deverá examinar toda a estrutura geológica do passado, salvo precisamente o humus sobre o qual crescem as plantas e os frutos. Nota 28. Em italiano, no original, Riscio della Storia, Turim, Einaudi, 1970, página 24. Ideias contra estruturas mentais. A oposição indica bem o lugar das divergências e a recusa do suposto reducionismo da história social, logo quantitativa, da produção intelectual. Esse reducionismo apresenta, de resto, um duplo rosto. O primeiro é sociológico, reconduzindo o significado das ideias à sua qualificação social, seja esta dada pela posição dos indivíduos, pela dos meios que eles produzem ou pelo campo social da sua recepção. Nota 29, Erhard, História das Ideias, Lisboa, Cosmo, 1974, página 217 e 227. É preciso notar que esta crítica dirigida aos empreendimentos da sociologia cultural não põe em causa a perspectiva de Goodman, situando-se na realidade, na sua herança. Com efeito, a noção de visão do mundo permite articular, sem os reduzir um ao outro, o significado de um sistema ideológico descrito por si próprio, por um lado, e por outro, as condições sociopolíticas que fazem com que um grupo ou uma classe determinados, num dado momento histórico, partilhem mais ou menos conscientemente ou não esse sistema ideológico. Estamos longe das caracterizações sumárias que esmagam o social sobre o ideológico e que, por exemplo, levam a designar as luzes como unicamente burguesas a pretexto de que os filósofos ou os seus leitores o são na sua maioria. De que os filósofos, os seus leitores o são na maioria e perante as ideias, ou melhor, perante os conceitos que utilizam os homens de uma época, fornecendo-lhes um conteúdo próprio dessa época. A tarefa do historiador das ideias é, portanto, a de substituir a busca de uma determinação pela de uma função. Função essa que só pode ser apreendida se for considerado globalmente o sistema ideológico da época considerada. Nota 30, Ibden, página 175, e a intervenção de Proust, página 181 a 83, tradução portuguesa, página 230 a 233. Mais recentemente, a crítica dirigida à história social das ideias visou um outro alvo e denunciou uma outra forma de reducionismo, a saber, não já a redução de uma ideia ou de uma ideologia às suas condições de produção ou de recepção, mas a assimilação, que é uma coisificação dos conteúdos do pensamento a objetos culturais. A história serial do terceiro nível é portadora do seu próprio projeto de tal redução, uma vez que o seu empreendimento contável supõe ou que os fatos culturais e intelectuais analisados sejam logo a partida conjuntos de objetos, por exemplo, livros cujos títulos podem ser tratados estatisticamente ou imagens cujos motivos podem ser inventariados, ou então que os pensamentos coletivos tomados nas suas expressões mais repetitivas e menos pessoais sejam objetivados, isto é, reconduzidos a um conjunto mínimo de fórmulas onde só há o que estudar a frequência diferencial no seio dos vários grupos de uma população. A tentação sociológica consiste aqui em considerar as palavras, as ideias, os pensamentos e as representações como simples objetos a enumerar, a fim de reconstituir a sua distribuição desigual, o que significa privar o sujeito individual ou coletivo da análise e negar qualquer importância à relação pessoal ou social que mantém os agentes sociais com os objetos culturais ou com os conteúdos do pensamento. Qualquer utilização ou qualquer apropriação de um produto ou de uma ideia é um trabalho a que só escapa infalivelmente o estudo distributivo. No caso da história quantitativa das ideias, só a consciência da variabilidade histórica e social da figura do leitor poderá colocar verdadeiramente as premissas de uma história das ideias, também qualitativamente diferente. Nota 31, em italiano no original, Turim, Einaudi, 1976, páginas 21 a 22.
por exemplo, e para seguir Ginsburg no seu terreno, aquilo que os leitores fazem intelectualmente das suas leituras é uma questão decisiva perante a qual as análises temáticas da produção de fontes impressas, tal como a da difusão social das diferentes categorias de obras, permanecem impotentes. Do mesmo modo que as modalidades das práticas, dos gostos e das opiniões são mais distintivas do que essas obras, as maneiras como um indivíduo ou um grupo se apropria de um motivo intelectual ou de uma forma cultural são mais importantes do que as distribuições estatísticas desse motivo ou dessa forma. Seguros da sua metodologia quantitativa, reunidos numa definição de história das mentalidades menos fluida do que se afirmou, nota 33, por exemplo, Danton, citação supra, número 3, os historiadores franceses permaneceram durante muito tempo surdos a essas interpretações. Implicitamente, a sua representação do campo da história intelectual encarava essas críticas como outros tantos combates de retaguarda de uma tradição esgotada e postulava, a prazo, a absorção da história das ideias em contornos mais vastos, que podiam ser batizados de diversas maneiras: história sociocultural, história das mentalidades, história da psicologia coletiva, história social das ideias, etc. Podemos verificar hoje, em dia, que isso significa acreditar que nada se passara no domínio da história intelectual desde os anos 30. Ora, o desconhecimento era duplo. Desconhecimento, em primeiro lugar, do modelo proposto de qualquer abordagem de história intelectual pela epistemologia de Bachelard, de Coiré ou de Canguilhem. É sintomático que se encontre nos análises uma única apreciação crítica consagrada a Bachelard, 2 páginas de Lucien Febvre, em 1939, sobre a psicanálise do fogo, e nenhuma sobre as obras de Canguilhem ou Coiré. O único artigo publicado na revista por Coiré selo-á apenas em 1960. Esta extraordinária cegueira teve pesadas consequências e, com efeito, privou os historiadores franceses de todo um conjunto de conceitos suscetíveis de os alertar para as certezas demasiado frustres saídas do levantamento estatístico e que lhes teria permitido substituir a descrição não articulados, produtos culturais, ou dos conteúdos de pensamento de uma época, tal como a produz o estudo quantitativo pela compreensão das relações que existem num dado momento entre os vários campos intelectuais. Desse modo, tornava-se pensável aquilo de que carece o inventário contábil. Em primeiro lugar, os laços de dependência recíproca que unem as representações do mundo, as tecnologias e os estados de desenvolvimento dos diferentes saberes. Seguidamente, através de uma noção como as de obstáculo epistemológico que reencontra de outra forma o que há de mais penetrante na utensilagem mental: a articulação entre as representações comuns, estoque de sensações, de imagens e teorias, e os progressos dos conhecimentos designados como científicos. Nota 34, Bachelard, A Formação do Espírito Científico, Paris, Vrim, 1939. Ter escutado os epistemólogos deveria igualmente ter permitido colocar de outra forma o problema que toda a história das mentalidades tem em mira, ou seja, as razões e as modalidades de passagem de um sistema a outro. Aí, mais uma vez, a constatação das mutações através da enumeração dos objetos ou dos motivos continua a revelar-se importante para apreender os processos de transformação que só podem ser compreendidos quando se pensa, à maneira de Coiré, a dependência juntamente com a autonomia das diferentes áreas do saber. A passagem de um sistema de representação a outro pode, desde logo, ser entendida simultaneamente como uma ruptura radical nos saberes, mas também nas próprias estruturas do pensamento e como um processo efetivo de hesitações, de retrocessos e de bloqueios. Nota 35, Coiré, Press, 1957, tradução francesa, Paris, Puff, 1962, página 1 a 6. A este desconhecimento da epistemologia, os historiadores privados dos instrumentos intelectuais capazes de articular aquilo que a história social das ideias lhes permitia constatar, acrescentaram durante muito tempo um outro, o da nova maneira de pensar as relações entre as obras, no sentido mais lato, e a sociedade, tal como a formulavam na fidelidade, mas também no distanciamento Goodman, historiadores da literatura e das ideias. A problemática corrente da história tinha sido aí alterada de duas maneiras. Por um lado, dada uma acepção do representativo não fundada na quantidade. Por outro, desarticulando os sistemas ideológicos da sociedade cujos conflitos deviam supostamente refletir, prolongar ou traduzir.
o que não significa afirmar a sua absoluta independência face ao social, mas colocar essa relação em termos de homologias estruturais ou de correspondências globais. Atualmente, os historiadores das mentalidades reencontram a validade destes modos de questionar em tempos descurados, certamente porque, renunciando ao projeto de uma história total, colocam agora o problema das articulações entre opções intelectuais e posição social, à escala de segmentos sociais bem delimitados, mesmo a do indivíduo. Nota 36. A título de exemplo, ver o livro já citado na nota 31, de Ginsburg, consagrado à cosmologia de um moleiro de Friuli, Domenico Scandella, dito Menocchio, e os ensaios de Davis, que colocam, a partir de alguns estudos de caso, o problema das relações entre opção religiosa e pertença social, reunidos em Société et Culture, França, Stanford University Press, 1975. A esta escala reduzida, e sem dúvida apenas a essa escala, podem ser compreendidas sem redução deterministas as relações entre sistemas de crenças, de valores e de representações, por um lado, e de pertenças sociais, por outro. Os processos de análise próprios da história dos pensamentos situados no topo são, assim, mobilizados para um outro terreno, para apreender como um grupo ou um homem comum se apropria à sua maneira, que pode ser deformadora ou mutiladora, das ideias ou das crenças de seu tempo. Longe de se encontrar esgotada, a história intelectual entendida como uma análise do trabalho, em cada caso específico realizada sobre um dado material ideológico, incorpora o terreno dos pensamentos populares que pareceria constituir, por excelência, o domínio reservado da história quantificada. Entre história das mentalidades e história das ideias, as relações devem, portanto, ser pensadas de maneira infinitamente mais complexa do que é comum aos historiadores franceses dos anos 60. Questionar as delimitações. Para além dos métodos de análise ou das definições disciplinares, o cerne fundamental dos debates dos nossos dias diz respeito às delimitações essenciais que até agora eram admitidas. Por todos. Essas distinções primordiais, expressas na maioria das vezes através dos pares de oposições erudito popular, criação, consumo, realidade, ficção, etc., eram como que os alicerces comuns e não problemáticos sobre os quais podiam apoiar-se as maneiras de tratar os objetos de história intelectual ou cultural, maneiras essas que divergem entre si. Ora, passados alguns anos, são essas mesmas delimitações que se tornaram objeto de problematizações, convergentes, senão idênticas. Pouco a pouco, os historiadores tomaram consciência de que as categorias que estruturavam o campo de sua análise, com uma evidência tal que passava a maior parte das vezes despercebida, eram elas próprias tal como aquelas que eram objetos da história, o produto de divisões móveis e temporárias. É por isso que a atenção se centra agora neste contexto ou neste texto, mais igualmente no seio da disciplina histórica, na reavaliação crítica das distinções tidas como evidentes e que são, na realidade, o que é preciso questionar. Primeira divisão tradicional, o que opõe letrado e popular, Haute Culture ou Popular Culture. Apresentada como evidente, esta divisão é portadora em si mesma de toda uma série de colorários metodológicos cujo princípio fornecia, em 1954, Hegel, a análise interna do humanista. A análise interna do humanista aplica-se principalmente à elite intelectual, não penetrou de maneira muito profunda no vasto campo do pensamento popular. A abordagem externa e mais direta do cientista social conduz-nos mais próximo das fidelidades e aspirações coletivas da maior parte da humanidade. Nota 37, em inglês, no original, citada em Hickman, Intelectual, História, volume 15, número 3, 1954, página 346. E em França e nos Estados Unidos encontra-se numerosos textos esta mesma oposição entre, por um lado, a cultura da maioria, que ressaltaria de uma abordagem externa coletiva e quantitativa, e, por outro lado,
a intelectualidade dos pensamentos do topo, suscetível apenas a uma análise interna, individualizando a irredutível originalidade das ideias. Claramente ou não, é sobre esta distinção que se apoiaram os historiadores desejosos de explorar o vasto território da cultura popular, objeto não único, mas em todo caso privilegiado das histórias das mentalidades em França e de uma história cultural grandemente inspirada pela antropologia nos Estados Unidos. Tomemos o exemplo francês. A cultura popular, que poderia também ser designada como aquilo que é considerado popular no campo da história intelectual, foi aí identificada duplamente como um conjunto de textos e dos pequenos livros de venda ambulante e conhecidos sob o termo genérico de bibliothèque bleue ou literatura de cordel, como um conjunto de crenças e de gestos considerados como constitutivos de uma religião popular. Em ambos os casos, o popular é definido pela sua diferença relativamente a algo que não o é, a literatura erudita e letrada, o catolicismo normativo da Igreja, e em ambos os casos, o historiador intelectual ou cultural tem perante si um corpus bem delimitado cujos motivos precisam ser inventariados. Nota da tradução: a falta de melhor termo designada por literatura de cordel. Ora, é justamente esta delimitação que constitui o problema. Por um lado, a atribuição social das práticas culturais designadas até então como populares é agora pensada de maneira mais complexa. A religião popular será a dos camponeses e do conjunto dos dominados por oposição às elites, da totalidade dos laicos por oposição aos clérigos. Refazendo. A religião popular será a dos camponeses e do conjunto dos dominados por oposição às elites, da totalidade dos laicos, por oposição aos clérigos? A literatura popular alimentará as leituras ou a escuta da sociedade camponesa ou do público mediano situado entre o povo analfabeto e a magra minoria dos letrados, ou ainda constituirá uma leitura partilhada por toda uma sociedade que cada grupo decifra à sua maneira da simples detecção dos signos da leitura corrente? Debates difíceis, mas que em todo caso indicam que não é simples identificar o nível cultural ou intelectual que seria o do popular a partir de um conjunto de objetos ou de práticas. Por outro lado, todas as formas culturais nas quais os historiadores reconhecem a cultura do povo surgem sempre hoje em dia como conjuntos mistos que reúnem numa meada difícil de desembaraçar elementos de origens bastante diversas. A literatura de cordel é produzida por profissionais da escrita e da impressão, mas a partir de processos de reescrita que submetem os textos letrados a arranjos e delimitações que não os são, e por intermédio da compra mais ou menos massiva dos leitores experimentam as suas preferências. Desse modo, os seus gostos ficam em posição de fazer infletir a própria produção dos textos. No movimento inverso, a cultura folclórica, que fornece a sua base à religião da maioria, foi profundamente trabalhada em cada época pelas normas ou pelas interdições das instituições eclesiásticas. Saber se pode chamar-se popular ao que é criado pelo povo ou aquilo que lhe é destinado é, pois, um fato-problema. Importa, antes de mais, identificar a maneira como, nas práticas, nas representações e nas produções, se cruzam e se imbricam diferentes formas culturais. Estas constatações só aparentemente se afastam da história intelectual, e por duas razões. Em primeiro lugar, torna-se claro que a própria cultura de elite é constituída em larga medida por um trabalho operado sobre materiais que não lhe são próprios, e num mesmo jogo sutil de apropriação, de empregos, de desvios, que se apoiam, por exemplo, as relações entre Rabelais e a cultura popular da praça. Nota 38. Verbatim, 1970. Ou entre os irmãos Perrault e a literatura oral. Nota 39, Soriano, Gallimard, 1968. A relação assim instaurada entre a cultura da elite e aquilo que não o é diz respeito tanto às formas como aos conteúdos, aos códigos de expressão como aos sistemas de representação, logo ao conjunto do campo reconhecido à história intelectual. Estes cruzamentos não devem ser entendidos como relações de exterioridade entre dois conjuntos estabelecidos de antemão e sobrepostos, um letrado ou outro popular.
mas como produtores de ligas culturais ou intelectuais cujos elementos se encontram tão solidamente incorporados uns nos outros como nas ligas metálicas, a atender Bakhtin para certas épocas como Renascimento. É precisamente nas obras da cultura letrada ou erudita que a cultura popular encontraria sua máxima coerência e revelaria da forma mais completa o seu próprio princípio. Para ele, a obra de Rabelais é insubstituível a partir do momento em que se trate de penetrar na essência mais profunda da cultura cômica popular. No mundo que ele criou, a unidade interna e todos os seus elementos heterogêneos revela-se como uma extraordinária clareza, sendo certo que a sua obra constitui toda uma enciclopédia da cultura popular. Nota 40. Bakhtin, Supra, número 38, página 67. Enciclopédia é dizer que, para lá da utilização de palavras, de imagens ou de formas da cultura cômica popular, o texto funciona, todo ele, sob uma concepção da vida e do mundo que é a mesma da cultura carnavalesca, encarada como um seio maternal de toda a expressão popular. Além disso, tornar problemática a divisão popular letrado é anular, de uma assentada, as diferenças metodológicas postuladas como necessárias para o tratamento contrastado de um e de outro domínio. O popular não está por natureza vocacionado para a análise quantitativa e externa dos cientistas sociais e, como mostra Ginsburg, quando os documentos o permitem, é inteiramente lícito apreender a lupa como um homem do povo pode pensar e utilizar os elementos intelectuais esparsos que, através dos seus livros e da leitura de um deles, lhes advém da cultura letrada. Bakhtin é aqui pensado, ao contrário, como uma vez que é a partir de fragmentos emprestados pela cultura erudita e livresca que se constrói um sistema de representações que lhe fornece outro sentido, porque para sua base se encontra uma outra cultura. Por detrás dos livros revolvidos por Menoch, tínhamos individualizado um código de leitura. Por detrás deste código, um sólido extrato de cultura oral. Nota 41, em italiano, no original, citação Supra, número 31, página 80. Não se pode, pois, colocar como necessário o elo estabelecido, por exemplo, por Gilbert entre o alargamento social da área de investigação da história intelectual e o recurso aos processos estatísticos. Nota 42, Gilbert, citação Supra, número 1, página 92. Com efeito, se sob certas condições a abordagem quantitativa interna e externa dos textos mais elaborados pode ser acolhida como legítima, ao invés, quando o arquivo permite, o trabalho intelectual do mais anônimo dos leitores é suscetível de julgar os processos de análise geralmente reservados aos maiores pensadores. Segundo, colocar em dúvida o par letrado popular conduz, portanto, a um segundo problema que tem por objeto outra das distinções tidas como fundamentais pelos historiadores, sejam eles historiadores das ideias ou das mentalidades. A oposição entre criação e consumo, entre produção e recepção. Mas, mais uma vez, dessa distinção primordial decorre toda uma série de corolários implícitos. Em primeiro lugar, ela está na base de uma representação do consumo cultural que se opõe, passo a passo, à representação da criação intelectual, passividade contra a invenção, dependência contra a liberdade, alienação contra a consciência. A inteligência do consumidor é para retomar uma metáfora da pedagogia antiga, como cera mole, onde se inscreviam de maneira bem legível as ideias e as imagens forjadas pelos criadores intelectuais. Daí outro corolário, uma necessária partilha disciplinar entre o estudo da difusão intelectual, que decorria de uma sociologia cultural retrospectiva, e a da produção intelectual, que por seu turno seria o apanágio de uma abordagem estética das formas ou de uma compreensão filosófica das ideias. Esta separação radical entre produção e consumo leva assim a postular que as ideias ou as formas têm um sentido intrínseco, totalmente independente da sua apropriação por um sujeito ou por um grupo de sujeitos. Desse modo, subrepticiamente, o historiador reintroduz a maior parte das vezes o seu próprio consumo e eleva-o, sem ter bem consciência disso, à categoria universal de interpretação. Agir como se os textos ou as imagens tivessem significados por si mesmos, fora das leituras que os constroem, leva de fato, quer se queira ou não, a remetê-los para um campo intelectual e sensorial que é o do historiador que os analisa, ou seja, a decifrá-los através das categorias de pensamento cuja historicidade não é de modo nenhum apreendida e que se
consideram implicitamente como permanentes. Restituir essa historicidade exige, em primeiro lugar, que o consumo cultural ou intelectual seja ele próprio tomado como uma produção que evidentemente não fabrica nenhum objeto, mas constitui representações que nunca são idênticas às que o produtor ou o autor ou o artista investiram na sua obra. Por este motivo, é sem dúvida necessário atribuir um alcance geral à definição que dá a Michel de Certeau do consumo cultural de massas que caracteriza atualmente as sociedades ocidentais. Há uma produção racionalizada, expansionista, tanto quanto centralizada, estrondosa e espetacular, que corresponde a uma outra produção qualificada como consumo. Esta é ardilosa, encontra-se dispersa, mas insinua-se por toda parte, silenciosa e quase invisível, uma vez que não assinala sua presença como produtos próprios, mas como maneiras de utilizar os produtos impostos por uma ordem econômica dominante. Nota 43, Michel de Certeau, A Invenção do Cotidiano, Arts Fair, Paris, UGE, 10/18, 1980, página 11. Anular o corte entre produzir e consumir é, antes de mais nada, afirmar que a obra só adquire sentido através da diversidade de interpretações que constroem as suas significações. A do autor é uma entre outras, que não encerra em si a verdade, suposta como única e permanente da obra. Dessa maneira, pode sem dúvida ser desenvolvido ou devolvido um justo lugar ao autor, cuja intenção, clara ou inconsciente, já não contém toda a compreensão possível da sua criação, mas cuja relação com a obra é, por tal motivo, suprimida. Definido como uma outra produção, o consumo cultural, por exemplo, a leitura de um texto, pode assim escapar à passividade que tradicionalmente lhe é atribuída. Ler, olhar ou escutar são efetivamente uma série de atitudes intelectuais que, longe de se submeterem ao consumidor a toda poderosa mensagem ideológica ou estética que supostamente o deve modelar, permite, na verdade, a reapropriação, o desvio, a desconfiança ou resistência. Esta constatação deve levar a repensar totalmente a relação entre um público designado como popular e os produtos historicamente diversos, livros e imagens, sermões e discursos, canções, fotonovelas ou emissões de televisão, proposto para o seu consumo. A atenção oblíqua que para Richard Hogarth caracteriza a decifração popular contemporânea desses materiais, nota 44, Hogarth, 1957, tradução francesa, página 20 a 24. É uma das chaves que permitem elucidar como a cultura da maioria pode, em qualquer época, em virtude de uma colocação à distância, construir um lugar ou instaurar uma coerência própria nos modelos que lhes são impostos à força ou com a sua concordância pelos grupos e pelos poderes dominantes. Tal perspectiva leva a fornecer um contrapeso a que põe em relevo os dispositivos discursivos ou institucionais que uma sociedade tem por finalidades esquadrinhar o tempo e os lugares. Disciplinar os corpos e as práticas, modelar pelo ordenamento regulado dos espaços as condutas e os pensamentos. Estas tecnologias da vigilância e da inculcação têm de fato de estar em sintonia com as táticas de consumo e de utilização daqueles que elas têm por função modelar. Longe de terem a absoluta eficácia culturalmente que se lhes atribui, com demasiada frequência, esses dispositivos de todas as ordens, de que fazem parte numerosos materiais que são geralmente objetos da história cultural, concedem necessariamente um lugar, no momento em que são recebidos, ao distanciamento, ao desvio e à reinterpretação. Essas observações que repõem em causa todo o conjunto de postulados implícitos na história sociocultural francesa dos nossos dias, abraços, em particular com a interpretação da Reforma Católica, cujos efeitos supostamente destruíram toda a forma radical de uma antiga cultura folclórica, afastando-nos da história intelectual, ainda que estritamente definida, não parece, na medida em que tais observações incitam a situar qualquer texto nas relações de leitura que o implicam, contra a concepção cara aos historiadores da literatura ou da filosofia, segundo a qual o sentido de um texto nele se encontraria escondido, como pérola ou em ostra, sendo a crítica, desde logo, a operação que traz à luz do dia esse sentido oculto, é necessário relembrar que todo texto é produto de uma leitura, uma construção do seu leitor. Este não toma nem lugar do autor, nem o lugar de autor,
inventa nos textos uma coisa diferente daquilo que era a intenção deles. Separa-os da sua origem, perdida ou acessória. Combina os seus fragmentos e cria um desconhecido no espaço, organizado pela capacidade que eles possuem de permitir uma pluralidade indefinida de significações. Nota 45, Michel de Certeau, citação Supra, número 43, página 285 a 286, capítulo 12. Branconage, páginas 279 e 296. Concebidos como um espaço aberto a múltiplas leituras, os textos e também todas as categorias de imagens não podem, então, ser apreendidos nem como objetos cuja distribuição bastaria identificar, nem como entidades cujo significado se colocaria em termos universais, mas presos na rede contraditória das utilizações que os constituíram historicamente, o que conduz, de uma forma bem evidente, a duas questões. O que é ler? Como reconstituir as leituras antigas? As respostas não estão de modo algum garantidas, mas torna-se claro que a história intelectual não poderá evitá-los por muito tempo. A título provisório é sem dúvida um bom método não recusar nenhuma das percepções que permitem reconstituir, pelo menos parcialmente, o que os leitores faziam das suas leituras, a percepção direta por ocasião de uma confissão escrita ou oral, voluntária ou extorquida, o exame dos fatos de reescrita e de intertextualidade, onde se anula o clássico corte entre escrita e leitura, já que aqui a escrita é, ela própria, leitura de uma outra escrita. Nota 46, numa bibliografia já imensa, citamos Kristeva. Paris, Seuil, 1969 e Josse. Paris, Gallimard, 1978. Por fim, a análise serial dos corpos fechados na medida em que a inflexão dos motivos no interior de um dado gênero, por exemplo, os manuais de civilização ou os tratados para bem morrer, se situa no cruzamento de uma intenção, a dos produtores de textos, com uma leitura, a do seu público, sem a reduzir a uma história da difusão social das ideias. A história intelectual deve colocar como central a relação do texto com as leituras individuais ou coletivas que, de cada vez, o constroem, ou seja, a decompõem por uma recomposição. Terceiro, mas qual o estatuto desses textos múltiplos que a história intelectual toma como objeto de análise? Tradicionalmente, é a sua própria função que supostamente lhe confere uma unidade. Todos eles, com efeito, constituíram representações de um real que se esforçariam por apreender sob modalidades diversas, filosóficas ou literárias. A oposição entre realidade e representação é assim encarada como primordial para distinguir tipos de história e, ao mesmo tempo, discriminar tipos de textos. Os historiadores das economias e das sociedades que reconstituem o que existiu opor-se-ia efetivamente das mentalidades ou das ideias, cujo objeto não é o real, mas as maneiras como os homens o pensam e o transpõem. A esta divisão do trabalho histórico corresponde uma divisão dos materiais próprios de cada campo. Aos textos documentais que, submetidos a uma justa crítica, revelam o que era a realidade antiga, opor-se-iam os textos literários, cujo estatuto é o da ficção, e que não podem ser considerados testemunhos da realidade entre divisão fundamental da realidade. Esta divisão fundamental não foi alterada nem pela construção sob a forma de séries estatísticas dos documentos antigos, o que só faz salientar o valor da sua veracidade, nem pela recente utilização dos textos literários pelos historiadores, uma vez que, neste caso, perdem a sua natureza literária para serem reconduzidos ao estatuto de documentos, válidos porque mostrando, de um outro modo, o que a análise social estabeleceu pelos seus próprios processos. O texto individual torna-se assim uma ilustração vivida das leis da quantidade. São estas divisões demasiado simples que nos nossos dias os historiadores atentos à crítica literária contemporânea ou à sociologia voltam a pôr em causa. Nota 47. Golemot, História Literária, citação Supra, número 15, página 308 a 313. Torna-se claro, antes de mais, que nenhum texto, mesmo aparentemente mais documental, mesmo o mais objetivo, por exemplo, um quadro estatístico traçado por uma administração, mantém uma relação transparente com uma realidade que apreende. O texto literário documental não pode nunca anular-se como texto, ou seja, como um sistema construído
consoante categorias, esquemas de percepção e de apreciação, regras de funcionamento que remetem para as suas próprias condições de produção. A relação do texto com o real, que pode talvez definir-se como aquilo que o próprio texto apresenta como real, constituindo-se como um referente situado no seu exterior, constrói-se segundo modelos discursivos e delimitações intelectuais próprios de cada situação de escrita. O que leva, antes de mais, a não tratar as ficções como simples documentos reflexos realistas de uma realidade histórica, mas a atender à sua especificidade enquanto texto situado relativamente a outros textos e cujas regras de organização, como a elaboração formal, têm em vista reproduzir mais do que mera descrição, o que leva em seguida a considerar que os materiais documentos obedecem também a processos de construção onde se inventam ou se investem conceitos e obsessões dos seus produtores e onde se estabelecem as regras de escrita próprias do gênero de que emana o texto. São essas categorias de pensamento e esses princípios de escrita que é necessário atualizar antes de qualquer leitura positiva do documento. O real assume, assim, um novo sentido. Aquilo que é real, efetivamente, não é, ou não é apenas a relatividade visada pelo texto, mas a própria maneira como ele a cria, na historicidade da sua produção e na intencionalidade da sua escrita. Conclusão? A única definição atualmente válida da história intelectual ou cultural parece ser, assim, a que dá a Shorts, na própria medida em que não lhe atribui nem metodologia particular nem conceitos determinados, indicando apenas a dupla dimensão de um trabalho. O historiador procura localizar e interpretar temporariamente ou temporalmente o artefato num campo em que se intersectam duas linhas. Uma linha é vertical ou diacrônica, pela qual ele estabelece a relação de um texto ou de um sistema de pensamentos com as manifestações anteriores no mesmo ramo de atividade cultural, pintura, política, etc. E a outra é horizontal ou sincrônica, através dela determina-se a relação do conteúdo do objeto intelectual com o que vai surgindo ao mesmo tempo em outros ramos ou aspectos de uma cultura. Ao mesmo tempo... Nota 48. Em inglês no original, Shork, Knopf, páginas 21 e 22. É de modo bem evidente uma mesma concepção da tarefa do historiador intelectual que partilha White, ao propor-lhe um duplo modelo e um duplo questionário. Gombrich e Kahn deram-nos modelos de como escrever as histórias dos gêneros, estilos e disciplinas. Goodman mostra-nos como Nilos, nos quadros mais vastos fornecidos pelos historiadores sociais, políticos e econômicos. Nota 49, no inglês original, White, volume 53, número 4, outubro de 1969, páginas 606 a 630. A citação é da página 626. Sem necessariamente o dizerem, aqueles que, em França, tentam compreender os objetos intelectuais para retomar a expressão de Chorsk, dão o seu acordo à definição do espaço cultural e, consequentemente, do próprio terreno do seu estudo, como um espaço a duas dimensões, o que permite pensar uma produção intelectual ou artística na especificidade da história do seu gênero ou da sua disciplina, na sua relação com as outras produções culturais que são suas contemporâneas, e, ao mesmo tempo, nas suas relações com vários referentes situados em outras áreas da totalidade social, socioeconômica ou política. Ler um texto ou decifrar um sistema de pensamento consiste, pois, em considerar conjuntamente essas diferentes questões que constituem, na sua articulação, o que pode ser considerado como o próprio objeto da história intelectual. Contudo, por detrás da força da sua evidência, tal definição encerra várias armadilhas. Dois conceitos constituem aí um problema e correm o risco de se perder: o de objeto intelectual e o de cultura. Depois de Foucault, torna-se claro, com efeito, que não se pode considerar esses objetos intelectuais como objetos naturais, em que apenas mudariam as modalidades históricas da existência. A loucura, a medicina ou o Estado não são categorias pensáveis em termos universais e cujo conteúdo seria particularizado por cada época. Por detrás da permanência enganadora de um vocabulário, que é o nosso, é necessário reconhecer não objetos, mas objetivações que constroem de cada vez uma forma original.
Como afirma de maneira elegante Vane, cujo comentário aqui reproduzimos, cita: neste mundo não se joga xadrez com figuras externas. O rei, o bispo, as figuras são aquilo que delas fazem as configurações sucessivas no tabuleiro. Nota 50. Paul Vane, Foucault, Revolução da História, Paris, Sérieux, 1978, página 236. São, portanto, as relações com os objetos que os constituem de forma específica para cada caso, segundo as composições e distribuições sempre singulares. A história intelectual não deve cair na armadilha das palavras que podem dar a ilusão de que os vários campos de discurso ou de prática são constituídos de uma vez por todas, delimitando objetos cujos contornos ou mesmo os conteúdos não variam, pelo contrário, devem estabelecer como centrais as descontinuidades que fazem com que se designem, se admitam e se avaliem sob as formas de diferentes ou contraditórias, consoantes as épocas, os saberes e os atos. É aí que se encontra o seu próprio objeto, a saber, relacionar os objetos pretensamente naturais com as práticas datadas e raras que se objetivam e explicar essas práticas, não a partir de um motor único, mas a partir de todas as práticas afins sobre as quais se encontram fixadas. Nota 51, idem, página 241. O que significa reconstituir sob as práticas visíveis ou os discursos conscientes a gramática escondida ou imersa, como escreve Vane, que a explica. É ao identificar as divisões e as relações que constituíram o objeto em estudo que a história das ideias, das formações ideológicas, das práticas discursivas, pouco importa a designação. Poderá pensá-los sem os reduzir à simples condição de figuras de circunstância de uma categoria supostamente universal. Tão arriscado quanto o de objeto intelectual é o conceito de cultura. A sua discussão não tem lugar aqui. Quando muito poderá observar que uma representação comum, particularmente sensível na afirmação de uma história serial do terceiro nível, constrói a cultura como uma instância da totalidade social situada acima, do econômico e do social, que supostamente constituem os dois primeiros níveis do edifício. Esta tripartição, utilizada como uma comodidade pelos historiadores quantitativistas para delimitar vários campos de aplicação do tratamento serial, reproduz de fato a divisão marxista tal como a sistematizou Althusser. Esta partilha que postula, por um lado, que uma das instâncias, o econômico, é determinante, e por outro, que o cultural ou o ideológico formam um nível à parte, claramente identificável e acantoado em limites reconhecíveis da totalidade social, parece já não ser aceitável. Na verdade, é preciso pensar e como todas as relações, incluindo as que designamos por relações econômicas ou sociais, se organizam de acordo com lógicas que põem em jogo, em ato, os esquemas de percepção e de apreciação dos diferentes sujeitos sociais, logo as representações constitutivas daquilo que poderá ser denominado como cultura, seja esta comum ao conjunto de uma sociedade ou própria a um determinado grupo. O mais grave na acepção habitual da palavra cultura não é, por isso, o fato de ela geralmente respeitar apenas as produções intelectuais ou artísticas de uma elite, mas de levar a supor que o cultural só é investido num campo particular de práticas e de produções e pensar, por outro lado, ou por outro modo, a cultura e, por consequência, o próprio campo da história intelectual. Exige concebê-la como um conjunto de significações que se enunciam nos discursos ou nos comportamentos aparentemente menos culturais, tal como faz Goethe. O conceito de cultura ao qual adiro denota um padrão transmitido historicamente de significados corporizados em símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem o seu conhecimento e as atitudes perante a vida. Nota 52, no inglês original, The Culture, Goethe, Nova York, Basic Books, 1973, página 89. É, portanto, uma articulação nova entre a estrutura cultural e a estrutura social que é necessário construir sem aí projetar, quer a imagem do espelho, que faz de o reflexo da outra, quer a da engrenagem, que constitui cada instância como um dos mecanismos do sistema, repercutindo todos eles o movimento primordial que afeta o primeiro anel da cadeia.